Oi, gente, aqui é a pastora Dri Calvin e você está em mais um episódio do DriCast, o podcast da Escola Sementes Proféticas. Hoje, gente, nós vamos falar sobre um tema maravilhoso que é sobre a paternidade de Deus e sobre ter um coração como o de uma criança. Você já teve aqueles momentos na sua vida onde você sentiu uma grande saudade do Senhor? E aí, muitas vezes, você falou, nossa, como eu gostaria de ter aqueles primeiros encontros que eu tive com o Senhor. E naqueles primeiros encontros, tudo para nós era uma grande novidade. Sentir o toque de Deus, ouvir sua voz, sentir o seu abraço, aquilo era uma novidade. Mas, de repente, parece que a gente não consegue mais encontrar essa novidade na presença de Deus. Então, hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre essa paternidade. E eu tenho a honra hoje de ter aqui no nosso episódio o pastor Gil Parra. Ele é pastor, compositor, cantor, pensa um homem abençoado. E eu quero, pastor, aproveitando, canta um pedacinho aí da sua música para nós. Olha só o que Deus tem pra gente hoje. Canta um trecho da sua música para nós, pastor. Eu voltei a essência do jardim. Eu voltei pra te ver na viração do dia. Eu voltei a ser teu filho. Eu voltei para o teu colo outra vez. Eu voltei a essência do jardim. Eu voltei pra te ver na viração do dia. Eu voltei a ser teu filho. Eu voltei para o teu colo outra vez. Ai, aleluia, aleluia. Fala, se você não sentiu essa saudade aí, porque eu senti essa saudade agora. Como é bom sentir a presença do Espírito Santo. Como é bom sentir o abraço do Pai. Fica aí que você vai escutar essa música completa. E o pastor vai compartilhar conosco aqui as coisas que o Senhor tem falado com ele, que o Senhor tem ministrado ele. E essa saudade que nós temos do Senhor todo dia, isso deve ser, sabe, o nosso respirar. Senhor, eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais da tua presença. Então fica aqui comigo e vamos conhecer um pouquinho mais o pastor Gil. Pastor Gil! Gil, é um prazer ter você aqui. É uma honra fazer esse DriCast com você, mais esse episódio, falar sobre a paternidade de Deus. E maior honra ainda a gente escutar você cantando e tocando para nós com essa graça maravilhosa do Senhor e esse fluir do Espírito Santo, né? Muito obrigada. Pastor, fala pro pessoal aí, né? Se apresente agora o pessoal, para quem não te conhece. Fique à vontade, pastor. Sim. Meu nome é pastor Gilberto. A honra é minha, né? Eu acompanho a sua trajetória há um bom tempo e o prazer é meu. O prazer é meu de estar aqui, é uma honra. Quero aproveitar e já mandar um beijo para minha esposa, a Renata, que já passou por aqui, e dizer, né, que eu ouvi um pastor dizendo uma vez que a mulher dele era considerada como a mulher de Noé, que ela não tem nome, mas ela colocou toda a família no propósito. Essa é a definição, acho que mais perfeita para minha esposa. Uma bênção de Deus, minha família. Então, é um prazer estar aqui.
Amém, amém. Glória a Deus. Ó, beijo, gente. Pastora Renata, vocês já assistiram o podcast com a pastora Renata, falando sobre o secreto, sobre a vida devocional. Se você não assistiu, procura aí no playlist aí do Dricast e vai lá assistir, que ó, foi bênção pura demais. E hoje aqui vai ser bênção pura Amém. demais, hein, pastor? Amém. Aleluia, aleluia. Pastor, que letra linda, né? A gente só pegou um refrão aqui, né, e a gente sente essa saudade, né, de estar com o Pai, né, de estar na presença dele, né, e a gente sabe que o Pai, ele tem realmente coisas maravilhosas para nós, né. Sim. Pastor, sabe o que eu queria perguntar para você? Como foi que nasceu essa música? Qual que é o tema, o título dessa música? O título é Achei o Menino. É um momento muito difícil que eu estava vivendo, né? E tentando buscar o que solucionar aquele turbilhão de sentimentos. E eu achei no secreto, clamando por ele. E aí ele me respondeu e ele me deu essa canção. O que você estava vivendo, assim, nessa época que foi tão intenso quando você escreveu esses versos, né? Porque a gente fala a questão da composição, ela é muito mais do que a gente só juntar Sim. palavras ou você fazer tantas coisas, né? Sim. Mas o adorador mesmo, que ele é inspirado pelo Espírito Santo, ele vai pegar das experiências que ele está vivendo e dali sai os louvores, né? Saem os louvores, que é uma oração cantada, na verdade, né? O que você estava vivendo naquela época que o Espírito Santo te inspirou e que nasceu, que veio essa música? Ela foi em comecinho de 2023. Eu acho que todo mundo já teve uma promessa de Deus na vida, né? O Senhor, quando a gente começa, Ele nos faz promessas, né? E é difícil lidar com isso durante o tempo. E eu estava, num momento, já passado alguns anos dessas promessas, sabe? E eu comecei a entrar em um declínio por conta de querer ver essas promessas se cumprindo. Por conta da imaturidade na época e, sabe, já estava me sentindo um pouco afastado do Senhor, já tinha perdido um pouco a sensibilidade de ver em todas as coisas, por conta de uma frustração pessoal. E aí eu ficava aquilo, buscando ele, mas, sabe, faltava alguma coisa. E aí teve um dia que eu, como de costume, mesmo quando não tenho nada para falar, eu tenho meu momento com ele. E nesse dia eu dobrei o meu joelho e ele não permitiu ser achado. E aí eu fiquei mais de 1 hora clamando. Você não conseguia sentir ele? Não conseguia. Porque eu passei pelas situações, eu passei pelas dificuldades, mas ainda tinha, sabe, uma palavra, tinha uma música, tinha alguém mandando uma mensagem. Aí, de repente, eu busco ele no secreto e ele não se permite ser achado. E aí eu fiquei clamando. E eu fiquei clamando. Senhor, o que eu fiz? O que eu fiz? Aonde o Senhor está? E aí fiquei naquela coisa. E aí, 1 hora depois, 1 hora e pouco depois, ele... Sabe quando você sente de novo, assim, aquela brisa vindo? E aí ele tomou por dentro e eu falava para ele assim, não faz mais isso comigo. Não faz mais isso comigo, porque o Senhor é tudo que eu tenho. E aí me veio a letra, porque no meu clamor eu achei aquele menino de volta. E essa surgiu o nome da canção. Achei o menino. E quando você fala sobre, por exemplo, essa questão do menino, o que significa isso? O que significou isso para você, né? Tipo, o menino que chorava ao sentir o Senhor chegar, né? O que o Senhor foi falando ali? Porque, engraçado, né? Que você fala, eu parei na presença dele, fiquei ali e eu não sentia mais. E aí você falou que depois de 1 hora... Clamando, porque geralmente, às vezes a gente pega e fala, Deus não quer falar comigo hoje. Ou, nossa, o céu deixa pra lá, o céu tá de bronze, tipo, não senti, então não é pra eu sentir nada. E aí eu vejo que você persistiu
até que ele chegasse, né? E o que é essa questão desse menino que chorava ao sentir o Senhor chegar? Porque quando eu me converti, a minha decisão pelo Senhor foi de uma maneira radical. Porque eu acho que manter o meu coração nele durante todos esses anos, eu acho que foi por conta do meu encontro com ele. O meu encontro com ele não foi assim, eu vou experimentar, sabe, ir para a igreja. Não, eu tive o Senhor como a última chance da minha vida. Então eu agarrei nele e sabe, eu como uma criança mesmo, eu buscava ele de todas as maneiras e não importava o que eu estivesse vivendo lá naquele comecinho, né? Então eu era como um menino mesmo, assim. O meu sogro, Pastor Hélio, ele morava na igreja, né? Numa casa próxima à igreja e nós passávamos o domingo com ele. E aí às vezes à tarde eu ia para a escola bíblica, né? E o culto era só à noite, então tinha um intervalo grande. E eu pegava um colchão, eu colocava dentro da igreja. E eu deitava ali para descansar um pouco. E eu me sentia a pessoa mais protegida do mundo, sabe? Eu me sentia uma criança ali dentro. E quando aconteceu o processo dessa canção, eu já estava um pouco longe disso. Sabe? Eu já estava um pouco longe disso. Por conta da minha ansiedade com as promessas, acabou frustrando as minhas expectativas, né? Não era culpa dele, era eu que estava ansioso. Então, eu acabei me afastando e essa voz, ela começou a sumir, ela começou a ficar distante, porque eu estava aflito, ansioso. E o Senhor não consegue ministrar um coração ansioso, né? E aí, quando eu entendi que por mais que tudo que eu estava vivendo, quando ele não permitiu ser achado, eu entendi que ele que não podia faltar. Aí eu achei de novo. Você levou um choque quando você... Meu Deus, eu chorava e falava, não faz mais isso comigo, não faz mais isso comigo. E assim, foi lindo, sabe? Foi lindo, lindo, lindo. E aí quando aconteceu esse retorno pro colo dele, né? E aí eu lembrei de tudo, sabe? Do comecinho, do colchão dentro da igreja, sabe? Aquele amor que eu sentia. O começo, onde tudo é novidade, né? Isso. Eu andava, quando acabava o culto, eu ia na igreja pegar lixo, pegar copo, eu ia no banheiro ver se estava tudo arrumado, porque era a casa do meu pai. Sabe? Então, quando ele fez isso, ele me deu um choque de realidade, sabe? E aí eu descobri que, independente de tudo aquilo que eu queria, almejava, viver nele, né? O mais importante era ele. É verdade. Aí a gente para e vê, por exemplo, às vezes a ansiedade nossa, né? De viver aquilo que ele falou, que ele prometeu. A gente sabe que ele está cuidando de nós, mas há momentos que a gente parece que só foca nisso. E aí a gente esquece do relacionamento com o Pai. Exatamente. Né? A intimidade com ele. A gente, tipo, Senhor, o Senhor não vai fazer? Cadê? Eu tô sendo fiel. E o Senhor pode fazer, porque você estava dentro da igreja, né, pastor? Sim. Você estava... E é assim, né? Não é uma vida de fazer coisas erradas, né? Sim. Não é. É só uma ansiedade fora de medida. E aí você começa a não ouvir mais o Espírito Santo como era antes. Sim. Você não sente aquela presença como uma parte da canção. Sabe? Ficar tranquilo mesmo que o mal está em todo lugar. Né? Então, isso foi perdendo o espaço, sabe? E aí eu clamei. E aí eu clamei. E aí ele me respondeu. E essa canção ela foi escrita em 3 minutos. Eita. Ela veio pronto, com melodia, com tudo. Veio do céu, direto do céu. Em 3 minutos ela estava pronta. Ai, olha só. Foi experiência com o Senhor, né? Foi uma Eu falo porque porque assim, de todas as vezes que eu ouço você cantar esse louvor, gente, é como se de fato você entrasse numa outra dimensão. Pra mim, a minha experiência particular, Sim.
É como se viesse para mim a questão do Jardim do Éden, você vê aquela cena, sabe? E você ter o pai ali face a face naquele momento e, tipo, eu só tenho ele. Para mim é a visão que vem, sabe? Assim, algo que é inexplicável. Então a gente fala, quando é do céu, a inspiração do céu, Sim. os que estão em volta vivem aquela experiência do sobrenatural. Flui, né? Flui. Acontece. É o Espírito Santo, né? O fluir do Espírito Santo. Quando a gente para e vê, por exemplo, que você fala sobre a questão do menino, a gente vê um perigo muito grande da gente crescer na questão de crescer demais. Sim. Porque a gente vê aquela coisa assim, bom, agora eu já sei a parte prática do evangelho, digamos assim, eu sei o que a palavra de Deus me fala isso, sobre aquilo, mas quando a gente se torna totalmente dependente, porque o amadurecer espiritualmente não quer dizer que você tem que realmente viver independente de Deus. E esse é o perigo. Sim. Não é verdade, Sim, pastor? sim. A gente fala, esse é o perigo. Bom, eu consigo ser forte sozinho, já sou maduro o suficiente, então eu não preciso mais ser esse filho, ser esse menino. Sim. O que você acha sobre essa questão dessa questão do amadurecimento espiritual e também a questão da independência que muitos tomam e deixam de ter esse papel de filho? Eu acredito que assim, como foi na minha vida, a gente, né, pode falar daquilo que... testificar aquilo que já viveu. Sim. O Senhor falou comigo muito sobre nós buscamos muito a questão espiritual, né? Mas a gente acaba buscando mais os dons, né? A gente foca muito no dom e pouco no fruto. E é o mesmo Espírito, né? É o mesmo Espírito que está agindo. E uma vez eu falei sobre isso na igreja. Por que nós buscamos os dons? Porque o dom, ele coloca a pessoa em destaque. Né? O dom é aquilo que eu apareço. O fruto não. O fruto a é Deus. Sou eu, né? Então o fruto é Deus que aparece. Quando a pessoa olha para você ou olha para alguém e fala, não, essa pessoa tem Deus, porque ela manifesta os frutos, é Deus que é glorificado. Mas quando nós buscamos os dons faz você aparecer. E quando você aparece, se você não tomar cuidado, você vai esquecendo que quem te deu foi Ele. Que você não tinha nada quando você chegou. Você não teria nada se não fosse Ele. Por quê? Porque nós buscamos muito isso, sabe? Sim. A exposição. Então, se a gente se preocupar com o fruto, a gente não perde ele de vista. É isso que eu imagino que é por aí, sabe? Que sim. o fruto glorifica o Pai. É o Pai que aparece. E se o Pai aparece, é porque ele está do lado. E para o Pai aparecer e estar do lado, tem que ter o relacionamento, né, exatamente. Pastor? Porque pela questão de muitos não entender, né, a questão da paternidade de Deus, sim. Que a gente sabe que para muitos é sim uma grande dificuldade, né? Sim. Porque a gente ter Ele como nosso Senhor, aquele que enviou Jesus para nós, mas a gente conseguir ter esse relacionamento sim. Com o Pai nos faz crescer e avançar em todas as áreas, tanto da gente como pessoa, nossa vida sim. Espiritual, também na questão da habilidade dos dons, porque quando você entende que é Ele em tudo, você sabe que tudo é para que Ele seja manifestado, exatamente. Não para que você apareça, né? Não para que você esteja realmente em evidência, mas para que o Pai esteja, né? Então, a gente saber essa nossa identidade do Pai, que nós temos no Pai, Ele vai sempre nos guiar, vai nos trilhar para todas as coisas, para aquilo que a gente precisa. E aí a gente vê a questão do desenvolvimento ministerial até. Se eu não consigo reconhecer a paternidade de Deus, eu não consigo realmente crescer também espiritualmente e na minha vida ministerial. Não consegue. Não consegue. Eu aprendi, eu falo sobre isso, que assim, eu tenho, né, meu pai, graças a Deus, está vivo, mas ele, como não era de um lar cristão, né, ele não conseguiu passar para mim esses princípios, né? Sim. Então, eu tenho meu pai, assim, sabe, muito respeito, amo muito ele, mas ele foi muito forte na figura de homem, sabe? Então, quando eu fui me relacionar com Deus... Você teve dificuldade?
Tive muita dificuldade, porque assim, primeiro, um pai ele não pode só falar sim, né? Porque o sim, só o sim para o filho gera uma rebeldia, gera uma independência, né? E eu era muito independente, porque tudo eu podia, sabe? Então, essa questão do pai faltou, né? Então, por quê? Ele não teve uma criação também dentro de um lar. Então, eu sei que não teria... Ele reproduziu aquilo que ele recebeu, né? Então, o que eu estou dizendo é assim, eu tive que aprender com Deus. Eu tive que aprender a ser um marido com a palavra. Eu tive que aprender a ser um pai com a palavra. E entender como Deus se relaciona conosco através da palavra. Então, foi um trilhar eu e Deus. O menino e Deus. E Deus. Aleluia, ô glória. Que bênção, pastor. Gente, vamos lá. Olha só, eu preciso falar para vocês hoje sobre o Cida Bolos Confeitaria. Hoje ela mandou para nós aqui um bolo de nozes. Oh, meu pai. Né? O pastor hoje não vai poder experimentar. Não posso, mas minha esposa tá ali. Mas a esposa tá ali. E aí, gente, tá bom ou não tá? Ali, ó, a produção. Show. Você vai pegar o cupom DRICAST 5%, que esse bolo é maravilhoso. Desculpa aí, pastor. Hoje eu vou ficar na vontade. Muito bom. Gil, você já viveu algum momento onde você se sentiu grande demais para depender tanto do pai? Você passou já por essa fase? Na realidade, eu passei por uma fase, não assim, se sentir independente do pai. Eu nunca senti isso. Sim. Mas eu passei por uma fase que, assim, como eu disse no começo, tudo foi em torno daquilo que eu disse, assim... Deus para mim não foi mais uma... eu vou tentar ir para a igreja. Não. Deus para mim foi a minha última opção. Sabe assim, eu falei assim, se eu me decepcionar com ele, eu não sei mais o que eu vou fazer. Então, eu me entreguei de uma maneira tão grande com Deus que isso nunca aconteceu. Sim. Mas o que aconteceu no caminho foi eu perder, assim, sabe, um pouco da paciência, na realidade, com quem tinha um pouco de dificuldade. Começou a gerar essa dureza, não com Deus, mas com as pessoas, sabe? Por quê? Porque, assim, como eu disse, como foi uma decisão extrema, foi rápida, sabe? Entendi, sim. E aí começou a gerar uma resistência com as pessoas que não se entregavam a ele, sabe? Eu falava assim, como é que pode não se entregar a Deus, que é tão perfeito, que ele é tão lindo, sabe? Então, gerou isso, né? Não com Deus. Sim. Mas aí, o Senhor deu uma quebrada de leve. E aí, o Senhor falou para mim assim, que comigo ele teve que fazer de uma vez só, porque eu não seria moldado aos poucos, sabe? Sim. Na minha vida sempre foi tudo ou nada, mesmo antes de me converter. Então, ou ele quebrava de uma vez, ou eu ia me afastar. Então, eu entendi que, na realidade, eu não era melhor em nada que as pessoas. Na realidade, eu era pior que elas. Ou ele me pegava de uma vez, ou ele ia me perder. Era o processo que tinha que ser feito, que você tinha que ser rápido. Então, na caminhada de conhecer a Deus, me endureceu não com Deus, me endureceu com as pessoas, sabe? Sim. Então, aí quando ele me quebrou de leve, aí eu aprendi, entendi, mas foi por aí. Eita. Quem era o Gil antes de Jesus, e quem era o Gil depois, Gil? Fala pra nós. Eu era totalmente perdido, né? Vivia em volta de muitas pessoas, né? Fazia todo tipo de coisa errada, era moralmente destruído, sabe? Os princípios totalmente, sabe, distorcidos, né? Sim. E aí, quando eu encontrei
Jesus através da minha esposa, né? Que eu falo que foi um anjo que Deus que usou para me resgatar. Quando eu encontrei ele, ele ocupou o vazio da minha alma. O vazio que tinha. Porque você está junto de muitas pessoas, né? Sim. Só que quando você deita a cabeça no travesseiro, o vazio é maior do que a cama, né? Sim. Você não tem mais... Você não tem sentido de acordar, né? Você fica assim, pensando só no próximo rolê, né? Não tem um propósito de vida, né? Não tem. Eu não almejava ter filho, eu não almejava ter família, porque a vida que eu tinha era totalmente... Infelizmente, assim, eu me sentia inútil, sabe? Sim. Eu me sentia inútil, eu me sentia vazio. E aí Jesus tampou esse lugar e é o que eu luto até hoje, para que eu esteja sempre perto dele. Eu penso assim, que a minha tristeza hoje é ele fazer alguma coisa que eu não participe, sabe? Porque a gratidão de tudo que ele me deu sabe? Me deu uma família abençoada. Eu e minha esposa e minha família viajando, e a Bíblia diz que onde está o seu tesouro, né? Está o seu coração, né? Aí a minha esposa falou para mim assim, amor, você fica muito tenso viajando, né? E saiu do meu coração essa frase. Eu falei assim, porque tudo que eu tenho está aqui. Sim, sim. A minha família é tudo que eu tenho, sabe? É tudo que eu tenho. Eu amo demais a minha família. E eu sou grato a Deus por isso, sabe? É um presente do céu, meus filhos, minha esposa. Então, não tem como comparar, sabe? Hoje eu tenho prazer de voltar para casa. Eu tenho prazer... pelo contrário, a gente não gosta de ficar longe, sabe? A gente vai para todo lugar junto. Então... Não existe a possibilidade de eu imaginar a minha vida sem Jesus. Sem Jesus. E o Gil depois porque a gente falou o Gil antes, né? Que era o Gil antes. E o Gil depois, hoje, como você considera? Hoje o Gilberto é assim, depois que você encontrou Jesus, depois dessa amizade com o Pai, com o Espírito Santo, você fala, hoje o Gil se tornou isso. Dri, pela misericórdia de Deus, eu me tornei um homem completo, sabe? Completo, feliz. E eu explico, converso muito com meus filhos, eu falo que nós temos que ser a partir da Bíblia. Eu tento ser um marido bíblico, eu tento ser um pai bíblico, um pastor bíblico, sabe? Sim. Porque foi dali que eu tirei todas as referências. Foi da Bíblia que eu tirei todas as referências. Então, lá atrás me perguntaram alguma coisa, no comecinho da minha caminhada, perguntaram assim, Gilberto, você se converteu e como que é Deus? Assim, começou a fazer perguntas, né? Sim. E eu não sabia responder. E aí eu um dia dobrei meu joelho chorando e falei assim, Pai, o Senhor mudou a minha vida. Eu nunca mais vou ficar sem uma resposta. E aí eu comecei a ler, eu comecei a estudar, eu comecei a meditar, eu comecei, sabe, assim, mergulhar nas Escrituras. E aí ele foi ocupando todas as áreas. Amém. Ele ocupou todas as áreas. Eu posso falar assim de causa própria que a Bíblia, ela preencheu, junto com Jesus, o Espírito Santo, preencheu todas as lacunas da minha alma. Aleluia. E graças a Deus, hoje o Gil é feliz. Feliz, amém. Encontrou Jesus. Aleluia. Feliz. Falar nada melhor, esse tesouro maravilhoso, né? Jesus que nós temos, né, Gil? É lindo demais. Você falando precioso. Aí sobre a questão da leitura, que a Bíblia, ela passou a ser realmente o seu guia e você decidiu daquilo que você lesse, você viver e praticar. Sim. Não ter só o conhecimento, né? Ter só a letra, porque disso muitos sabem, às vezes, assim, do começo ao fim, de todos os jeitos. Mas o mais difícil hoje é você realmente aplicar a palavra de Deus na sua vida. Infelizmente, é uma grande deformidade que a gente vê. Mas o Senhor, Ele sempre nos mostra que nós devemos ler, mas viver, praticar e aplicar, porque o que faz isso é o que ama o Senhor, né? E aproveitando, falando sobre isso, sobre a leitura bíblica, Gil, você foi... Gente, olha só, vocês viram que no outro podcast, a pastora Renata foi curada. O Senhor alinhou a coluna dela, ela contou um testemunho maravilhoso aqui para vocês. O pastor Gil, ele foi curado, porque ele tinha dislexia desde sempre.
Fala aí, Gil, essa cura. Compartilha. Desde criança. Eu tive muita dificuldade com leitura, né? Na escola, quando um professor pedia para eu ler, né? Eu não lia, porque eu não entendia. Eu até ia para a diretoria, não vou ler. Eu brigava com o professor porque eu não lia, eu não entendia, então não tinha sentido, eu falava para eles. E aí, olha só, eu me converti. Para conhecer o Pai, eu preciso ler. Preciso ler. E Dri, eu chorava lendo. Para conseguir ler. Entender. Eu forçava a leitura, eu ficava ali, não, eu vou ler. E eu lia chorando e pedindo, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E assim, eu tomei, sabe, na força. Sim. Eu tomei gosto pela palavra, lutando para gostar dela. Mas eu não entendia. Sim. Eu não entendia. Então eu lia muito. Mas eu não conseguia entender por conta da dislexia. Sim. Aí eu falo que o Espírito Santo tinha que explicar o texto, dar a aplicação, a revelação, tudo, né? Tudo. Eu não fazia nada. Hoje também não, mas eu fui num congresso e um pastor me chamou, né, no altar, eu e minha esposa, e disse para mim naquele dia, num domingo, que o Senhor estava me dando o dom da ciência. E eu não tinha noção do que era isso ainda, né? Sim, tipo, ô glória, recebo, aleluia. Glória. Glória a Deus, né? Bora ver o que é isso. Eu sei que é bom porque foi ele que deu, né? Isso. Aí eu falei assim, né? Mas como vai ser isso, né? Fiquei assim. Aí acordei na segunda-feira de manhã. Quando eu peguei a Bíblia, que eu fui ler, eu vi as pessoas falando na Bíblia. Eita. Sabe? São 44 anos, né? Eu tenho. E sabe que você você lutar para entender um texto e não conseguir, e o Senhor tem que te mostrar todos os detalhes. Sim. E aí você recebeu uma palavra e Ele curou. E hoje eu consigo ver as pessoas falando, sabe? Eu consigo entender aquilo que elas estão querendo dizer, sabe? Sim. E eu não tinha isso. Você não... Eu falei na igreja esses dias, né? Parece uma coisa tão simples, né? Mas só quem vive sabe, né, Gil? Só quem vive sabe. Hoje a Bíblia ela se tornou ainda mais especial. Porque hoje parece que ela ganhou cor, sabe? Sim, ganhou vida ali, né? Ela ganhou vida, sabe? Ela ganhou vida, porque hoje eu entendo melhor. Vai melhorar muito o meu relacionamento, vai melhorar muito a como passar isso, né? Então foi um presente do céu, assim, que eu fiquei maravilhado. A gente para e vê, a gente fala, Deus, ele faz coisas incríveis, né? Sempre, o tempo todo. E, por exemplo, Gil, você é mestre. Sim, chamado de... Não é? Aí a gente para e fala assim... Pensa. Eu fico imaginando você, Senhor, calma aí. O Senhor me pôs como mestre, mas eu leio e não consigo compreender. Entender. Não é verdade? É muito difícil. E aí, se você vê que até aqui você tem vindo em total dependência do Senhor, não que não vai continuar. Sim. Mas assim, Senhor, eu sei que eu não entendo, eu leio, não entendo nada. E graças a Deus vocês têm um casamento maravilhoso, onde você e a Rê, vocês conversam, um ajuda o outro. E vocês sempre tiveram esse companheirismo, né? Sim. E aí a gente fala assim, como que o Senhor me chama como mestre, sendo que eu leio um negócio e não consigo ter uma interpretação? Se não fosse o Espírito Santo ali trazendo... É isso aqui, Gil. E muitas vezes você falava nos cultos, né? Gente, ó, tá aqui, foi isso que o Senhor deu. Se me perguntar daqui uma semana, esquece, porque eu não consigo guardar. E você sempre falava isso pra nós. Isso. E você recebeu esse milagre. Não vai fazer o quê? Uns 15 dias, né, gente? 15 dias. Uns 15 dias recebeu esse milagre do Senhor. Foi assim, uma grata surpresa. E, Dri, era muito difícil. Porque, assim... Através essa dificuldade de enxergar vida no texto, de enxergar as pessoas se comunicando no texto, surgiu muito a intimidade com Deus. Então, eu fazia muitas perguntas porque eu não compreendia o texto, sabe? Sim. Eu falava com Deus sobre tudo. Né? Lógico que eu vou continuar, Sim. mas todas as dúvidas. Então, eu li uma coisa, não entendia, Senhor, me explica. Então, era Ele que me explicava, sabe? Olha então, foi assim, foi muito bom,
Foi a sua persistência em querer saber. E aproximou demais. Aleluia. E, assim, como eu já disse, não é mérito o que eu vou dizer, sabe, Dri? Eu sei que não tem nada a ver o que eu vou dizer na questão... Porque eu nunca ministrei 2 vezes no mesmo lugar. Sabe? Só aconteceu quando eu ministrei aqui e o Senhor disse, você vai ministrar na outra igreja lá na Bahia. Então, mesmo assim, lá mudou o contexto, né? Na mesma palavra, porque a palavra se renova. Sim. Mas por quê? Porque eu sempre estava, sabe assim, buscando dele. Buscando. Então, como eu disse, não tem mérito nenhum isso. Não tem mérito nenhum. Mas de perguntas surgia outros temas. Então eu ia caminhando assim. E foi trilhando isso com o Espírito Santo, né? Trilhando isso com o Espírito Santo. Ô Gil, você acha que essa questão da gente assumir muitas responsabilidades, muitas coisas, você acha que a gente corre o risco da gente perder essa simplicidade, essa sensibilidade à voz de Deus, ao Espírito Santo? Ou você acha que não tem nada a ver? Não, tem sim. Tem. Eu não digo assumir, né, Dri? Eu acho que assim... Quando você coloca tempo, horário para tudo, sabe? Se você se programar, eu acho que a maior dificuldade de todos nós parece que o nosso dia tem que ser maior. Não é verdade? Sim. Eu até falo, né, na igreja, falo em casa. Eu ouvi o testemunho falando sobre a morte do Silvio Santos. Vou trazer uma pessoa pública aqui. Sim. Um cara que tem uma emissora de televisão. E ele, todos os dias, ele parava para jantar com a família. Uau! Aí nós temos um trabalho, né? Tudo bem que ele tinha autonomia, porque, né? Sim, tal. Mas imagine a responsabilidade. Imagine que esse homem tinha. Tanto de coisa, empresas que esse homem tinha, mas todo dia, às 7 horas da noite, ele estava em casa. Então, eu acho que, Dri, tem que colocar as coisas no lugar, sabe? Tem que ter dia para você descansar, tem que ter dia para ficar com a família. Sabe, se você se programar, não tem problema. Mas se for só colocando, vai ser natural. E às vezes nós não fazemos porque a gente não prioriza. Sim. Não é? Porque às vezes a gente fala, mas não deu tempo. Mas aquilo que é prioridade pra gente, a gente sempre arruma tempo. Como a gente fala, né? Tá chovendo, eu não vou na igreja. Mas chovendo, você não trabalha? Né? Se te chamarem pra um belo do aniversário, a gente não dá um jeito? A gente dá um jeito, entendeu? Então, de fato, atrapalha se faltar organização. Se a gente se programar, dá pra fazer tudo. Dá pra fazer tudo. Eu acho que, outra coisa, não tem como você ter um dia abençoado, próspero, se você não começar com Deus. Não começar com Deus. Se você não conversar Espírito Santo, sabe? Não tem nada mais importante do que isso. Sim. Não tem como, né? Porque a hora que você está no secreto ou você está em um culto, que quando ele chega, você não lembra de ninguém. Você não lembra de pai, você não lembra de mãe, você não lembra de filho, você não lembra de ninguém. Né? E como não priorizar ele né? Então, acho que se a gente começar o nosso dia com ele, todos os dias, a chance vai diminuir bastante de acontecer esse afastamento, sabe? Sim, é verdade. O que significa voltar para o colo do pai? Para você, o que significa isso? Eu acho que eu só existo ali. Sabe? Ali é como eu disse, se você não lembra de nada. Né? Tudo fica superficial quando você está ali, sabe? Eu encontro a minha essência ali. Porque foi dali que eu vi, né? Quando ele fala na palavra dele que nós fomos gerados nele, antes da fundação do mundo, nós fomos gerados nele. E quando nós estamos ali com ele, ali eu existo. É ali que eu comecei. Ali, ele é o começo e ele vai ser o fim, né? Porque a gente vai ficar com ele. E como que a gente consegue cultivar essa identidade de filho, a gente agora nessa correria da nossa vida adulta? Como a gente consegue cultivar tudo isso, Gil? Cultivar? Adri, eu acho que tudo volta para o mesmo lugar, né? Quando a gente começa a abordar, acho que volta tudo para o mesmo lugar. Não tem como ser uma vida devocional
Sim. Não tem como, Dri. Estreitar esse relacionamento, não né? tem como. Não tem como você se sentir vivo, não tem como você se sentir... Não tem como. Se você não gastar tempo com ele, sabe? Aham. Esses dias eu ministrei sobre isso e eu falei, assim, que na semana, quem só pode 2 vezes, sabe? Sim. Só pode uma vez na igreja, né? Ele fica 2 horas em um culto. Aham. E o Sim. resto da semana? Aí eu falei assim, eu não estou falando, o que eu vou dizer agora não é para falar de mim, mas imagina, se você passa 1 hora com Deus todo dia. Quando chegar no domingo, você ficou 7 horas com Ele na semana. Sim. O culto foi só mais um momento com Ele. Você não está longe, né? Aham, então, eu acho que é isso, sabe? Tudo volta para essa devoção, para prioridade, para colocar ordem nas coisas. Eu acho que é isso, sabe? É colocar ele como o primeiro, não é? Exatamente. Sempre em tudo. Renata, quando esteve aqui, ela falou, quando nós casamos, nós falamos, olha, vamos viver a vontade de Deus. Sim. Nós colamos o fruto do Espírito Na casa inteira. Quando né, eu tinha pouco tempo de conversão, Sim. e aí né, aquelas mazelas ainda, né, bombardeando a mente, e aí você ficava um pouco mais nervoso, eu olhava, paciência, alegria, amor. Sim. Então, não tinha como, sabe? A gente decidiu, vamos viver o que Deus tem para nós. Então, vamos desenvolver o caráter dele. Sim. Vamos ser quem a palavra pede para que nós possamos ser, sabe assim? Sim. Exalar o Pai através dos frutos. Sim. Então, é a decisão, Dri. É uma decisão, né? uma Porque não é decisão. questão da emoção, que você fala hoje, passa 2, 3 dias, isso aí vai ser muito difícil, então deixa pra lá. Mas na decisão, mesmo você querendo ou não querendo, achar que talvez, será que não é radicalismo demais? Porque muitos falam que às vezes chega a ser radicalismo demais. Não é? Ou você querer realmente viver o que o Senhor está falando conforme a sua palavra. Mas não. É uma decisão diária. É uma decisão diária. Sobre o sentimento, eu escrevi uma frase. Certo. Não viva pelo que sente, viva pelo que sabe. Certo. O que sente você pode esquecer um dia, mas o que você sabe, ninguém pode te roubar. Viva pelo que... Se viver pelo que sente, você tentará ser aceito em um mundo que rejeitou Jesus. Então, o sentimento, né? O sentimento, ele coloca a minha vontade em primeiro. Sim. E eu só consigo fazer a vontade do Pai, estar perto do Pai, se eu andar em espírito, né, Dri? Se eu estiver... É verdade. Porque se eu ouvir as minhas emoções, as minhas emoções me colocam em primeiro lugar. Né? Sempre, é verdade, porque Sempre. é a nossa natureza, né, Gil? Exatamente. Não tem como, é a nossa natureza. Eu tô nervoso. O que o seu corpo faz? Come um chocolate. Toma um café. Sim. Não é verdade? É verdade, eu vou direto pro café. Exatamente, porque o corpo, ele só responde às coisas que a gente gosta. Sim. Né? Então, é isso. Se você não viver uma vida, decidir viver no Espírito, sabe? Sim. É difícil, Dri. É difícil. É verdade. A gente sabe que é difícil, né? Não, mas é mesmo. É bem difícil. Oxe. Mas é decisão. Sim, é uma decisão. É uma decisão diária. Afogar a carne todo dia no tanque do batismo. Todo dia. Todos os dias. Porque vira e mexe, ele tenta nadar e sair de lá nadando. É verdade. Qual foi o momento mais marcante, assim, que você sentiu o cuidado de Deus Pai na sua vida? Tem um momento, assim, que você fala, isso aqui me marcou, que eu vi o cuidado deles sobre a minha vida. Odri, eu vou ser bem sincero, sabe? Eu não tenho um dia, assim, sabe? Que saltou muito, não, porque eu sou um privilegiado, porque eu nunca fiquei, sabe, assim... Eu nunca fiquei longe. Eu sempre quis, sabe? Sim. Então, eu sempre vi a mão dele em tudo, Dri. Desde o começo, eu sempre vi ele livrando, sabe? Abrindo porta. E mostrava uma coisa.
Você precisa cuidar, vamos supor, da sua filha quando era pequenininha, tá vendo muito esse jogo, sabe assim? Sabe, nos detalhes. Você aprendeu desde o início da sua caminhada a ser dependente da voz dele, das direções dele para você. É o que nós decidimos, como eu disse, né? Nós colocamos em casa isso, olha, nós só vamos fazer aquilo que Deus mandar. Sim. Dri, eu não comprava, não vendia, não ia, se ele não falasse. Sim. Sabe? A gente viveu essa vida assim, sabe? Então, nós vimos o toque dele em todo o tempo, sabe? Nós vimos o toque dele em todo o tempo. Essa questão de quando surgiu a música foi um momento muito difícil, né? Como eu disse, foi um momento onde... Você ficou em choque. Meu Deus, né? O pai não deixou eu achar ele, sabe? Sim. Eu sou apaixonado. Eu sou apaixonado por Jesus, pelo Espírito Santo e pelo meu pai, sabe? Assim, eu sou apaixonado. Eu não imagino mesmo ficar sem ele. Eu não consigo falar dele. Sim. Porque ele é tudo para mim. E é muito legal e emocionante ver, Gil, porque assim... por exemplo, eu digo por mim, da minha época de lá atrás, quando conhecemos o Senhor. Sobre essa questão da paternidade de Deus, assim como eu já falei sobre o Espírito Santo, sobre o caminho que eu decidi trilhar para conhecer o Espírito Santo, além da religiosidade, das coisas, os conceitos todos que eu tinha e que foi quebrando ao longo do caminho, né? Sobre a questão da paternidade de Deus, eu conheci Deus como Pai, nosso Pai do céu, uns 15 anos depois de crente, de cristã. Sabe? Porque a gente é ensinado a Deus, ele é o Criador. Ele é o teu pai, mas nunca foi ensinado sobre essa paternidade de Deus. Então você tinha o Deus como aquele Senhor. Ele é o Senhor, e não sei o quê, que ele se levanta do seu trono. Então eram as imagens e eram as coisas que a gente escutava. Então, aí eu lembrei agora de você falando, quando você não tinha paciência, né? Tipo, com aqueles que já estavam. Porque quando a gente aprende errado... Você não consegue dimensionar, ele é pai, mas como assim ele é pai? Como assim? Aí, então, você transiciona só para a questão, então eu tenho que fazer a mesma oração que Jesus fez. Pai nosso que está nos céus. Só que aí você entende que não é só você reproduzir aquela oração que Jesus fez, mas é você entender que esse Deus, ele é pai, porque a palavra fala. Todos aqueles, né, que creem, agora se tornam o quê? Filhos de Deus. E você reconhecer, entender essa paternidade de Deus... Para quem já veio de uma outra escola, né, como a gente diz, para a gente fazer essa transição, ela é difícil. Sim. Ela é difícil. Então, eu entendo quando você fala, eu não tinha essa paciência, mas é que você veio já numa leva de uma maneira totalmente diferente. Onde, Deus, ele é pai. Então, talvez o seu pai terreno pode ter falhado, talvez não pode ter feito isso, aquilo outro, mas, Deus, ele nunca vai te abandonar. Sim. Deus, este pai, ele sempre vai te receber. Ele nunca vai virar as costas para você, ele sempre vai te receber toda vez que você o buscar, quando você falar com ele. Então, a gente vê essa diferença. E aí vê você que aprendeu tão logo no começo sobre essa questão de saber que agora esse pai aqui, ele me ensina, ele me ajuda. Esse pai aqui vai me dizer não quando eu preciso, vai dizer sim quando eu preciso, vai falar, agora você espera, aguente sua ansiedade agora você não vai me sentir, não é verdade? E isso é muito legal, né? A gente para e vê as diferenças que acontecem. E como você disse, né? Eu tive o privilégio de não precisar passar por uma desconstrução. Que é difícil. Exatamente. Eu fui desconstruída em muita coisa na minha vida. E talvez eu não conseguiria. Foi difícil. Talvez não conseguiria dar resposta, sabe? Sim. Eu acho isso. Porque, como eu disse, eu sempre fui, mesmo antes de me converter, uma pessoa muito decidida. Né? Era 8 ou 80. Sim. Ou eu vou fazer ou não vou fazer. Eu era assim. Então, quando eu decidi entregar a minha vida, que eu conheci ele... Eu me agarrei, eu falei, não, eu quero... É tudo ou nada. Exatamente, porque assim, Dri, uma vida cheia de vícios, né? Cheio de coisas erradas. Sim. Então, assim, eu sei de onde eu vim. Eu não tem como eu querer voltar para lá. Sei de onde ele me tirou, né? Eu sei de onde ele me tirou. Então, é como eu disse no começo, sempre volta para isso. Ele não foi mais uma opção, ele foi a única. Sim. Ele era único, sabe? Assim, eu falei assim, se eu vou me entregar inteiro agora para ele. E se der ruim aqui, agora eu não sei o que vai fazer. Eu não sei o que vai acontecer.
porque a minha alma gritava por ele, sabe? Sim. E aí, quando eu encontrei, eu decidi. Então, não precisou ser desconstruído nada. Eu fui desconstruído no mundo, né? Fui desconstruído a visão de homem, a visão, né, de pai, sim, e tal. Né? Aquela coisa que você vem com essas coisas impregnadas, né? Que sim, você aprende, né, lá fora com o mundo. E aí, ele não precisou desconstruir isso, sabe? Isso e aí eu vi o pai. Aleluia. Eu vi o pai que me deu uma chance. Sim. Né? Ele me deu uma chance e... Ele me recebeu do jeito que eu tava, né? E aí eu comecei a enxergar, porque assim, como eu já disse uma vez, quando a gente lê João, que a gente vê que aqueles que creem, né, se tornam filhos, você vê Jesus falando, Dri, sempre sobre o Pai. Você não vê Jesus falando sobre Deus. Ele sempre se refere a Pai. As pessoas buscam muito o poder de Jesus. A manifestação de poder que Jesus, né? A gente sabe que se for escrever tudo que Jesus fez, não caberia nos livros, né? Sim. Né? Então, mas se olha muito para o poder. Sim. Mas Jesus o tempo todo era só falando, Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. Não sabe, faz. Né? Jesus, isso. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu só falo aquilo que eu já ouvi o Pai falando. Então, só faço aquilo que eu vi o Pai fazer. Sabe? Então, Jesus, ele não fala sobre Deus, ele fala sobre o Pai. E eu via isso na fala de Jesus, sabe? Sim. E eu me identifiquei e falei, nossa, é o Pai, ele é meu Pai. A palavra está dizendo que ele é meu Pai. A palavra diz que mesmo que meu pai terreno, minha mãe me abandone, né? Eu jamais te abandonarei. Eu falei, meu Pai é eterno. Quando você via sobre essa questão do Pai, isso mexia na sua estrutura, assim? Mexia porque, como eu disse, eu tenho um exemplo do meu pai como homem de palavra, Adri. Meu pai não precisava assinar um papel. Ele falava, ele cumpria. Meu pai falava, ele cumpria. Então, um caráter, integridade como homem, sabe assim? Sim. Só que como ele não teve a escola, ele não conseguiu ensinar a gente, sim, sabe? Mas aí quando eu achei esse pai, quando eu descobri esse pai, que eu me lancei no colo dele, como tem uma outra canção, né? Sim. Que ela diz assim, que o Senhor me deu, que quando eu estou na igreja, o Pai é nosso. Mas quando eu estou em casa, ele é só meu. Ele é só meu. Eita! Ele é só meu. É verdade. Gil, pega aí seu violão aí, para você cantar pra gente essa música. Vamos escutar esse louvor maravilhoso que o Senhor deu pro pastor Gil. Toca aí pra gente. Amém. E aí a gente já continua aqui nosso bate-papo. Amém. Saudade daquele menino que chorava ao sentir o Senhor chegar. Que saudade daquele menino que não temia mesmo o mal ainda estando lá. Que saudade daquele menino que o Senhor despertava pra orar. Aquele menino que do mal conseguia se desviar. Que saudade. Que saudade daquele menino que chorava ao sentir o Senhor chegar. Que saudade daquele menino que não temia mesmo o mal ainda estando lá. Saudade daquele menino que o Senhor despertava pra orar. Aquele menino que do mal conseguia se desviar. Que saudade. Mas eu clamei, descobri que o menino ainda estava lá e que gritava noite e dia sem parar, que não há
tua presença, que segurou em tuas mãos pra nunca, nunca mais soltar. Nunca mais soltar. Eu voltei. A essência do jardim eu voltei, pra te ver na viração do dia eu voltei. Voltei a ser teu filho, eu voltei, voltei. Voltei para o teu colo outra vez. Outra vez. Porque eu clamei e descobri que o menino ainda estava lá, e que gritava noite, noite e dia sem parar, que não abriria mão de tua presença, que segurou em tuas mãos pra nunca, nunca mais, nunca mais soltar. Nunca mais soltar. Eu voltei. A essência do jardim eu voltei, pra te ver na viração do dia eu voltei. Voltei a ser teu filho, eu voltei. Voltei para o teu colo outra vez. Outra vez. Achei o menino. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Ah, Senhor, como tua presença é doce. Ah, Senhor, como tua presença é doce, como tua presença é doce. Ah, Pai eterno, quem somos nós sem a tua presença? Quem somos nós sem o teu abraço? A tua palavra nos mostra que o Senhor não rejeita aquele que te busca. Tua palavra nos fala que todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus também será chamado de filho. Aleluia. Eu não sei, talvez, qual é a sua condição aí hoje. Eu não sei, talvez, qual tem sido as suas dores. Talvez eu não sei, nem sei de longe qual é a visão que você tem da paternidade. Talvez o seu pai terreno possa um dia ter falhado com você. Talvez um dia você aí me fale, pastor, eu nem tenho um pai, eu não sei o que é ter um pai, como eu gostaria. Eu quero te dizer nessa hora, você tem um Deus que Ele não te chama de servo, Ele te chama de amigo. Você tem um Deus que te chama de filho. E esse Deus, Ele pode curar a tua vida. Esse Pai te pega no colo todos os dias. Não se torne independente do Pai. Não ache que você é tão sábio que você não precise dEle. Quem somos nós sem a presença desse Pai? Se você aí deixou com que alguma fortaleza, barreiras entrasse nesse relacionamento entre você e Deus, entre você e esse Deus Pai, eu quero te dizer nessa hora, em nome de Jesus, não queira mais essa barreira entre você e Ele. Restaure o seu relacionamento com Ele e fale, Pai,
Paizinho, me ajuda. Porque esse pai hoje, ele te pega no colo, ele te toma em teus braços, ele fala: filho meu, filha minha, eu estou aqui. Eu troco as suas vestes, eu te dou um anel. Eu troco, eu te limpo, eu te abraço, eu curo as suas chagas. Esse Deus Pai, Ele dá livre acesso para todo aquele que o busca, para todo aquele que o busca. Continue a falar: Pai, me ajuda, liberta-me de mim mesmo, porque o nosso orgulho, a nossa soberba faz com que a gente não reconheça esse Pai. Seja qual for a sua dor referente à paternidade, deixa Jesus, deixa o Pai agora te tocar. Deixa o Pai te tocar. Oh, aleluia. Clamei, aleluia, e descobri que o menino ainda estava lá, e que gritava noite, noite, dia sem parar, que não abriria mão de tua presença, que segurou em tuas mãos pra nunca, nunca mais soltar. Nunca mais soltar. Pastor Gil, gostaria que você desse uma palavra agora para quem está te vendo, escutando esse louvor e sentindo essa presença tão linda do Pai. Dá um conselho para quem te escuta agora, que sente que perdeu essa simplicidade da fé. Deixa Deus te usar, pastor. Fala o que o Senhor ministrar no seu coração. Como eu disse, essa canção ela fala sobre momentos específicos, né? Sabe que o Espírito Santo ele te chama para orar. O Espírito Santo ele está ali o tempo todo querendo que você não tome uma decisão errada. Ele está ali o tempo todo querendo falar com você, e por mais que você que nos ouve agora, por mais que você tenha trilhado um caminho, sabe, que se afastou dele, que não está mais ouvindo como ouviu um dia, saiba que ele está de braços abertos. Ele está de braços abertos para te receber, ele está de braços abertos para te colocar no colo outra vez, sabe? Te colocar no colo outra vez e cuidar das tuas feridas, cuidar das tuas feridas e te fazer de novo, como se fosse pela primeira vez. Aleluia. Fazer de novo como se fosse pela primeira vez. Ele está disponível e ele quer. Eu falo que o Senhor, tudo que ele faz, Dri, existe uma atração em Deus com o ser humano. Quando ele vinha no jardim, era isso, sabe? Então, se Deus te tirou alguma coisa, é para te aproximar. Se Deus te deu alguma coisa, é para te aproximar. Se Deus se calou, é para te aproximar. Então, eu quero que vocês, sabe, não esqueçam disso. Tudo aquilo que Deus faz é para te trazer para perto. Se a voz dele está baixinha, é porque você que está longe. Chega mais perto, chega mais perto. O Pai está disponível. Verdade. Gil, Amém. Ser filho completa a frase, ser filho é... Tudo. O amor de Deus é... Extravagante. A paternidade de Deus é... Essência. Jesus Cristo é... O meu amor. E o Espírito Santo. Meu amigo. Aleluia. Meu amigo. Meu amigo de todas as horas. Aquele que de fato, quando eu não sei o que dizer, ele pede por mim.
É isso que eu sinto todas as vezes que eu não sei o que dizer, que Ele está ali disponível. Aleluia. Meu amigo. Aleluia. Vamos orar? Vamos. Vamos orar. Você aí do outro lado, eu quero que você feche os seus olhos. Nós vamos orar e nós vamos encerrar hoje diferente. Você terminando de tocar, mas o Senhor nos convida a orar nessa hora. Amém. Amém. Quero te agradecer desde já, pastor. Amém, foi um prazer. Obrigado por tua presença, por tudo que você compartilhou, por compartilhar conosco essa preciosidade dessa música. Amém. Que o Senhor te levante sobre essa terra. Amém. Em primeira mão, Dri. Em primeira mão, né? Isso. É extraordinário o que eu sinto agora. Amém. A presença de Deus. É muito forte aqui nesse momento. Aleluia. Que o Senhor te levante sobre essa terra, Em Gilberto. nome de Jesus. Que a bênção e o favor de Deus venha sobre a sua casa. Em nome de Jesus. Recanta labasuru e bericanta labas. Que através de ti, milhares e milhares de pessoas conheçam o Cristo. Aleluia. Que através dessa música, milhares de pessoas voltem aos seus relacionamentos com Deus, Pai. Aleluia. Que o seu ministério seja abundante. Que o Senhor sopre o seu nome sobre essa terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito obrigada por sua presença aqui hoje, Gil. Pai querido, nós te agradecemos, Deus, nessa noite, por mais uma gravação. E isso aqui nesse momento se torna um culto, porque é o Espírito Santo que conduz todas as coisas. Espírito Santo, eu peço agora, sopra o teu vento. Sopra o teu vento agora sobre cada casa. Sopra o teu vento sobre cada família. Sopra o teu vento sobre cada filho, sobre cada filha, sobre cada amado seu, Espírito Santo. Que a tua glória repouse sobre cada um. Que tua glória repouse sobre o teu povo. Ah, Senhor, que voltemos à simplicidade do Evangelho. Que voltemos à simplicidade do nosso relacionamento contigo. Ah, Espírito Santo, nos conduza em tudo aquilo que nós precisamos. Encha-nos com tua alegria. Encha-nos com tua alegria. Encha-nos com tua alegria, Espírito Santo. Nos ensina a conhecer o Pai. Nos ensina a conhecer o Deus Pai. Nos ensina a conhecer o Deus Pai. Ah, Espírito Santo, sopra em nossos ouvidos quais são os sons dos céus. Afina os nossos ouvidos para que possamos ouvir o Deus Pai. Oh, xeralalabás. Alecantalabás. Que a cura de Deus venha agora sobre a sua vida. Que você receba agora a cura de Deus sobre o seu coração. Que as suas emoções agora sejam tocadas agora por Jesus Cristo. Que você entre agora em arrependimento e em quebrantamento. Que você hoje fale: Pai, eu preciso retornar. Eu quero retornar. E retome o seu caminho com o Pai. Retome o seu caminho com o Pai agora. Em nome de Jesus, porque Ele te chama. Ele te cura. Ele te cura fisicamente. Ele te cura espiritualmente. Ele cura agora suas emoções. Receba agora o toque do Espírito Santo onde você estiver agora. Receba agora o toque do Espírito Santo agora sobre a sua vida, em nome de Jesus. Oh, aleluia. A essência do jardim eu vou ter, pra te ver na viração do dia eu voltei a ser teu filho, eu voltei para o teu colo outra vez.
Ore la basura canta la basura la basso shuri la basura canta la basso ruibi canta la basso tube hasu ruiri canta la basso rui canta la basso arui canta la basso santo 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 é o Senhor. Santo é o Senhor, santo é o Senhor, santo é o Senhor. Oh, Cordeiro de Deus, te adoramos nessa noite. Bendizemos a ti, Jesus, porque tu és poderoso, tu és grande. Ah, Senhor, obrigado pela vida do pastor Gil, da pastora Renata. Obrigado pela vida da Lê, da Aninha, o Neemias, o Lucas, pastor Reco, pastora Kelly. Ah, Senhor, que a tua bênção venha sobre o teu povo. Jesus, que o seu nome seja exaltado hoje para todos sempre, glorificado hoje para todos sempre. Jesus, que cada casa que ver esse vídeo, ouvir essa música, Jesus, que haja o fluir da tua presença, haja o sopro da tua presença, haja arrependimento, haja conversão, haja reconciliação. É para que o teu nome seja glorificado, é para que haja reconciliação entre homens e ti, Senhor. Ah, Senhor, obrigada. Entregamos a ti essa noite, entregamos a ti esse momento. Como é bom sentir o seu toque. Obrigada, Espírito Santo. Ah, tu és lindo. Ele canta lá baixo, oh, obrigada, Espírito Santo, pelo seu toque, pela sua presença. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, 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 glória. Aleluia. Amém, aleluia. Senão vou fazer vigília, misericórdia. Obrigada, Jesus.